Olá, seguidores do canal. Nesse momento eu vou gravar um vídeo. Eu não vou falar em alguém porque é um vídeo sobre a minha história, tá certo? Aí no outro vídeo que eu for gravar eu falo das pessoas que eu não costumo falar. Quero pedir desculpa a vocês aí. O único que eu vou falar é o meu parceiro Daniel Rodrigues, que tem nos ajudado também, claro. Grava o vídeo para mim, né? E a gente tem que ter esse respeito, né? Ali no início do vídeo já falar nele, até porque ele faz parte da família também, ele é sobrinho meu. E eu vou contar essa história aqui que aconteceu justamente comigo, né? E mais dois irmãos, que todos dois já são falecidos, o finado Zé Nascimento e o finado Antônio. Antônio era mais novo, e o finado Zé era o mais velho da família. Eu vou ajeitar mais o telefone aqui. E então, foi assim, nos anos 70, a gente fizemos um projeto de viajar para algum lugar, para ver se arrumava algum trabalho, porque na verdade a família estava necessitando, né? Então, começando tudo direitinho, a gente pegou o trem ali no sítio Cajá de Flores para ir para... O destino era Belo Jardim, mas só que em Belo Jardim a gente não teve aquele que estava esperando, queria, era trabalhar, mas não tinha trabalhar. Aí o finado Zé Nascimento, ele pegou o trem lá em Carnaíba, então nós se juntou os três e viajamos praticamente sem destino, né? E aí a gente foi até Belo Jardim, chegamos lá em Belo Jardim, diziam que lá tinha uma emergência para trabalhar, mas na verdade não tinha. E a cidade de Belo Jardim, aqui eu quero agradecer, povo maravilhoso de lá. Inclusive eu tenho um amigo que mora lá, mas no momento eu vou deixar para falar. Nós somos Vivi, né? Amém? Então, Vivi mora em Belo Jardim. Então, gente, é assim, a gente parou lá em Belo Jardim, a gente parou, o dinheiro só dava para ir no trem até Belo Jardim, só até Belo Jardim. Ainda chegamos lá, o meu irmão ainda tinha dinheiro para chegar até Belo Jardim, mas a gente não, a gente chegou até Sanharó, aonde fomos vibrando com o doutor, para que o doutor não visse a gente. O doutor do trem, fazia as cobranças da passagem, um negócio bem interessante, né? O trem que acabou faz anos, fez muita falta, porque era o transporte mais barato que tinha. E então a gente chegou em Belo Jardim, a gente não tinha bolsa não, ninguém tinha bolsa, nem mala, nem nada. Era minha mãe lavou, sim, começando do começo, a minha mãe foi com a gente até o Cajá, e tudo que eu tinha era um bodinho, um cabritinho bom. Aí esse condutor do trem comprava, né? Como não tinha nada em casa, aí minha mãe foi com a gente até o Cajá. Aí chegou lá, ela me falou depois que vendeu o bodinho, né? E acabou fazendo as compras lá em Antônio Lúcio, no final de Antônio Lúcio no Cajá, e seguiu lá para casa da irmã dela, né? E a irmã dela lá, como sempre puxou, deu algumas coisas para ela. Não tinha nada em casa, na verdade estava zero. É um negócio muito triste, né? Mas a gente tem que contar o lado bom e o lado ruim. Mas aí eu tinha vontade de fazer esse vídeo para contar essa história. Então ela, lá no município de Pantalotagem, teve uma pessoa lá, além da irmã dela, que chamou ela lá, e naquele tempo teve 2 litros de feijão de corda. 1 litro é um volume bom. E ela foi para casa e tudo bem. Aí a gente continuando a conversar até Belo Jardim, a gente foi muito bem recebido lá, uma recepção maravilhosa em Belo Jardim. A gente não tinha bolsa, como eu falei, nem tinha mala, não tinha nada. Não tinha nada. Era num saco.
minha mãe lavou, era um saco de açúcar que tinha primeiro, que era de pano. Lavou bem direitinho, estava bem alto no saco, e a gente colocava a roupa ali dentro, né? Roupa, rede, tudo ali, né? Cada um tinha seu saco, botava na costa, né? E ia-se embora. Aquele jeitão matuto mesmo, que eu sou, e com orgulho. Sou orgulho, tenho orgulho, que eu nasci nesse lado da favela de Flores, nasci dentro do mato. E meu orgulho por isso, né? Então, continuando a história, a gente foi passando aqui em frente duas panificadoras, na época era padaria, lá em Belo Jardim. Aí um cidadão de uma padaria lá chamou: "Ei, vem cá." Aí foi eu e mais dois irmãos. "Vocês são de onde?" "Nós somos de Flores, Pernambuco." "Estão fazendo o que aqui?" "Vem procurar trabalho." "Ah, meu amigo, trabalho aqui está pior que lá em Flores." Vamos seguindo mais para frente. Aí pegou lá um bocado de pão doce, pão aguado, pão crioulo, bolo, e deu pra gente. Ali, pronto. Vocês sigam mais na frente, tem outra padaria lá que vão chamar vocês também para ajudar também. Aí quando nós foi passando a outra padaria, chamaram a gente novamente, outra padaria. Aí foi, deram pão novamente, e aquela coisa, né? E ainda muita alegria, o pessoal maravilhoso aí de Belo Jardim. Aqui eu quero mandar através de mim, né, que mora em Belo Jardim, quero mandar um abraço para ele. E os demais da família dele, que eu não vou falar, os amigos dele lá de Francisco Morato, São Paulo. No momento é só, a história só vai ficar muito longa, né? Então, foi maravilhoso. Essa outra padaria orientou a gente, isso a gente. Vão na prefeitura, que lá a prefeitura costuma ajudar as pessoas. Aí estava fechada, mas não foi encontrada a prefeitura, aí atenderam a gente muito bem. E deram um dinheiro lá, um determinado dinheiro, e a gente acabou de chegar em São Caetano da Raposa. Aí chegando lá em São Caetano da Raposa, a gente, né, descendo do trem lá, não, aliás, não pegou onda até São Caetano, pegou onda. E aí nós seguimos São Caetano, né, como eu já falei. Peguei um ônibus lá, em Belo Jardim, até São Caetano. Aí nós descemos lá num barraco lá. E eu sei que a senhora lá tinha servido café, um barraquinho. Aí a gente foi e fomos tomar café e lanchar uma farofa que a minha mãe fez, farofa de farinha bem feita, galinha capoeira. E a gente lanchou bastante, tomou café. E aí nós fomos pagar a mulher, não quero subir nada com vocês não. Começou pela aí, mas a senhora, poxa, não, mas eu faço questão. Pronto, aí tomou café, e aí já era tarde, aí fomos lá para a estação do trem. Aonde está na estação, né, o bicho lá recebeu a gente muito bem, muito bem mesmo. E recebeu muito bem, onde a gente seguiu. Aí o vestido disse: "Ó, você pode dormir aí, ó, à vontade. Você pode dar uma dormidinha, a gente pode." Aí pronto, a gente pode dormir aí, né? Nada mexe com vocês, né? Ó, beleza. A gente dormiu lá a noite toda. No outro dia, seguimos para São Caetano, ou para Garanhuns. E estava batalhando lá, no trabalho. Então, gente, aí nós fomos lá para a Polícia Rodoviária Federal e deram uma carona a gente. A Polícia Rodoviária deu uma carona até Cachoeirinha. Lá em Cachoeirinha a gente foi comprando uma carne lá, uma carne de sal, e mandei uma senhora lá assar no barraco. Mandei uma senhora assar no barraco lá, né? Ela assou,
senhora foi a sua carne, aí a gente vai botar lá dentro da farinha, lá, né? Aí ela disse, quanto é? Aí ele falou, não, peraí, tenha calma. A sua carne foi, preparou 2 pratos de comida enorme. Aí disse, essa comida é para você. Não, mas a gente não tem que pagar não, senhora. A gente só quer a carne assada mesmo. Não, eu estou dando essa comida. Você divide os 2 pratos nos 3. Eram uns pratão, poxa, cada um com um prato ainda normal. E foi uma bênção de Deus, muita comida. Agradecemos a ela e peguei uma carona até Garanhuns, Pernambuco, no F4000, me lembro como fosse hoje, e quem pediu a carona foi até eu. E lá pedimos essa carona até Garanhuns, cheguei lá e fomos lá para a saída de Maceió, já o destino já mudou, já ia para Maceió. Chegando lá em Maceió, aí chegando lá em Garanhuns, disseram, olha, tem 3 irmãos que viajam direto para Garanhuns. Vocês, 3 irmãos da família Gaia. Aí vocês pegam, com certeza ele leva vocês, ele levava as coisas para vender lá, frutas, muita coisa. E aí, animal para vender, porco, galinha, um monte de coisa, né? A gente falou com ele lá, disse, oxê, vamos embora. E deu carona a gente até lá em Maceió. Um levou um pouco, outro levou outro. Cada um deu um tanto de viagem. Por exemplo, eu não sei dizer a mais cidade que é. Sei que os 3 irmãos terminou todos os 3 seguindo a gente. Aí nós fomos passando lá em Poço Comprido. Era Poço Comprido mesmo. E aí tem lá aí o caminhão parou lá, né? E a gente ficou ali, né? Aí em cima do caminhão. Aí lá veio uma senhora de idade, hoje com certeza é com Deus, ela bem velhinha. Aí ela foi lá dentro, olhou assim, botou a mão assim, encadeada com o som. Interessante, né? As coisas, a preparação de Deus, viu, gente? Aí lá vem ela com caixa de banana no pão, amarelinha, a terra da banana lá em Poço Comprido. Eu acho que é Poço Comprido, se eu não me engano. Depois de Garanhuns, né? Aí eu digo, ô senhora, diga assim, não, mas esse cachorro era para você. Não, senhora, mas vamos. Não, eu estou dando, aqui eu tenho muita. Aí a gente, um terceiro do carro lá, pegou o caminhão, pegou o cacho de banana, bem amarelinha. E haja banana, viu gente? A gente, como chegamos já em Maceió, lá no Tabuleiro do Martins, foi a nossa primeira parada lá. Tabuleiro do Martins. Aí fomos dormir lá na construção. Aí cheguei lá, falei com o dono da construção, que era o dono da churrascaria lá, lá no Tabuleiro. Aí depois da Polícia Rodoviária Federal, por ali. Não era antes um pouquinho. E eu sei que falamos com ele, disse, não, pode dormir lá na concessionaria. Aí nós chegamos lá, arrumamos a rede lá, os 3 irmãos. Aí só foi bênção, né? Dormimos a noite todinha, no outro dia de manhã. Aí já fomos lá para a Polícia Rodoviária, peguei outra carona pela centro de Maceió, que é bem distante. E assim foi a vida da gente. Aí fui lá para a Feira Livre, lá para a Feira do... O pessoal chamava Feira do Rolo, lá em Maceió. A Feira da Levada. E a gente chegou lá, aí mandei uma senhora lá no barraquinho de comida, né? Guardaram a mala da gente para a gente dar uma volta na feira. E assim essa senhora botou comida para a gente almoçar, sem careceira de pagar R$1. E enfim, um dia nós almoçávamos num canto, no outro dia almoçávamos no outro, porque ela se chamava. Hoje eles vão almoçar aqui no meu barraco, outro dia nós vamos almoçar aqui. E era aquela, só você vendo como foi. Uma preparação de Deus, porque Deus prepara tudo na vida da gente, né? Olha, foi uma história bem sofrida, eu do final do meu irmão, dos 2 irmãos, mas também foi divertido e a gente fez muita amizade lá em Maceió. Aí resultado que a gente dormiu na estação do trem lá em Maceió.
durante a noite dormindo lá. Surgiu os panos todos, ficou tudo sujo, tudo emborrado no chão, né? Eita, Jesus, foi muito duro, né? Mas depois ele mandou lavar e deu tudo certo, né? Uma bênção de Deus, né? Isso foi no final de semana, claro. Quando foi na segunda-feira, a gente já foi procurar serviço, encontramos numa construção lá, já estava no final também, na construção, estava no fim. Mas nós ainda pegou um trabalho lá, que era para trabalhar mais 2 meses lá, e foi benção, viu? Aí lá tinha alojamento nessa firma, tinha alojamento para armar a rede, cada um tinha o seu cantinho de ficar, uma trempe de fogão lá foi feita de bloco, né? E aí a Lena não se fala porque ela lá cheia de lenha, tem por todo canto lá, a construção. E a gente cozinhava fora. Nós tínhamos atrás de cozinhar, panela, tinha tudo. Eu sei que logo um cidadão lá, se chamava José também, aí ele ofereceu para comprar fiar a ele lá para pagar por semana. Mas olha, foi só bênção. A gente fez uma feirinha lá para a semana, e quando foi lá no final da semana, já recebeu dinheiro, já pagou, quando foi por 15 dias, eu e o final do meu irmão, que nós era solteiro, o outro era casado, tinha a responsabilidade dele, e era justamente o vô, pai e vô desse menino, que eu vou falar o nome dele, Daniel Rodrigues, que a gente está nos ajudando. Então, aí, quando foi por 15 dias, eu me juntei mais o meu irmão, o Antônio, que era solteiro, e a gente mandou, naquele tempo era conto, 70 conto. Tá certo? A moeda era diferente, era conto. E para mandar esse dinheiro, a gente mandou através dos Correios. 70 conto naquele tempo era dinheiro, viu, gente? Não era pouquinha coisa não. E por coincidência, a minha mãe tinha para a feira de Carnaíba. Aí o corretor de lá, né, me chamava corretor, pessoa que recebia as cartas de todas as pessoas, dinheiro, que fosse, tudo. Era o final da Nenê da Matolotagem. Gente boa, gente que nos ajudou bastante. E aí pegou, foi um envelope lá nos Correios, entregou para a Nezina. Minha mãe chamava Nezina Rodrigues, mãe chamava Nezina. Ó, Nezina, tem uma carta aqui, tem um dinheiro aqui que tem sido mandado em Maceió. 70 conto. Aí a mãe teve tanta alegria e chorou. Vocês acreditam? Pois ela teve tanta alegria. Esse dia ela foi lá na bodega, naquele tempo não tinha mercado, era bodega. Fez uma baita feira, não sei nem como foi que ela levou para casa, eu não sei. Ela morreu, eu não perguntei como foi que ela trouxe a feira para casa, né? Era muita coisa, né? E em casa ainda tinha umas coisas lá com o povo dela, enfim. É isso aí que a gente, enquanto a gente, olha, quem tiver seu pai e sua mãe, ajude, não deixe de ajudar não, porque o que a gente faz com o pai e com a mãe é uma coisa que Deus ele vê todas essas coisas. Se fizer o bem, ele vê, mas também se fizer o mal também, ele vê também e cobra. E o pagamento de Deus é caro, tá certo, gente? Porque na verdade a gente deixou a família com fome, praticamente com fome, mas só que não ficou com fome, porque ela vendeu esse bodinho, fez algumas arrumações e tal, beleza pura, foi só benção, né? E a gente ficou por lá, né? Quando foi por mais 15 dias, mandando 90, quer dizer, é uma coisa que é preparação de Deus, né? Eu e esse meu irmão era muito unido, claro, e a gente, cada um dava aquela parte ali, e
45 pontos, outro é 45 pontos. Aí não tem muito tempo nos Correios. E foi essa peça, né, gente? Porque enquanto a gente pode ajudar os pais, enquanto é vivo, não ajuda. Porque depois que morre, às vezes a pessoa se arrepende daquilo que não fez com seus pais, aí é complicado, né? E então, gente, essa é a minha história. Deu para contar sobre isso aqui, até pensei que não dava. O vídeo vai ser bem grande, mas não tem problema, é um vídeo de história. E eu quero pedir a vocês, encarecidamente, as pessoas que puderem compartilhar esse vídeo, compartilhe esse vídeo com as pessoas. Faz parte da minha história, da minha vida. Naquele tempo, nos anos 70, eu tinha o quê? 20 anos de idade. E meu irmão era mais velho 5 anos do que eu, solteiro. O outro era mais velho da família. E assim por diante, né, gente? A gente agradece a Deus, a vocês pelo carinho, por tudo. Agora estou podendo gravar em casa mesmo, numa garagem aqui, onde eu vou guardar a moto aqui, graças a Deus por isso. E Deus tem abençoado, né, gente? Graças a Deus eu estou feliz. E eu quero desejar, por falar em Belo Jardim, quero mandar um abração a todos vocês da cidade de Belo Jardim. Quem vai representar esse vídeo lá em Belo Jardim é o nosso amigo Vivinho. Um abraço para você, Vivinho. E o seu filho, Edmilson, e a esposa de Edmilson, Andresa, né? E a filha dele, para você que não é o nome dela ainda, de Vivinho. Eu não sei, eu sei que ele tem uma prima em Belo Jardim, ele me deu o nome dela, mas eu esqueci. Eu vou ter que ouvir o áudio novamente e anotar no papel aqui para não esquecer. Mas eu quero desejar um abração forte para todo o pessoal do Belo Jardim. Aquele abraço de coração, bem caloroso. Porque esse povo aí, eu fiquei devendo muito esse pessoal do Belo Jardim. Um pessoal acolhedor, uma maravilha de pessoas, um pessoal riquíssimo, coração de Deus. E é desse povo que Deus precisa, né? E quero mandar um alô, para não deixar passar em branco, né? Nosso amigo Cis Capelão, lá na cidade de Caruaru, ele é salão de cabeleireiro. A paz do Senhor para ele e toda a família, que Deus abençoe. E compartilhe esse vídeo aí também, irmão Cis Capelão. Um abraço para vocês tudo aí, vou encerrar. Um abraço a todas as pessoas, a todos os seguidores do canal. Curta o nosso canal, se inscreva no canal, compartilhe, comente, deixa o seu like, nos ajude, porque só através de Deus e do povo que a gente pode chegar lá, tá bom? Um abração a todos, vou ainda mandar me lembrei, Magal Barbosa, lá em São Paulo, São José do Rio Preto, seu Zé Pereira. Seu Zé Pereira não vai assistir esse vídeo não, que é muito comprido, valeu? Mas Magal assiste. Um abraço para você, Magal, e toda a família. Um abraço de coração. E a todo o pessoal aqui de Princesa Isabel, de lá de Tavares, o nosso amigo Bola, que nos ajuda, o nosso amigo a panificadora do Pão de Ouro. E o pessoal de lá, não vou falar por nome, que já está encerrando o vídeo, nosso amigo Oliveira aqui em Princesa Isabel. Que Deus abençoe a todos, que nos ajuda. E toda a família também de Oliveira. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, amém? Vou encerrar pela aqui, em nome de Jesus.